Para frear esse processo que a gente está vivendo, basta eleger Lula ali no primeiro turno e que a população vá às ruas, ou a gente precisa de fato dessas instituições mais fortalecidas, mais fortes, para fazer esse enfrentamento? Você acredita que isso vai acontecer de fato, ali depois do dia 2 de outubro? Essas instituições vão agir, elas vão criar coragem, que seja, para fazer esse embate de frente? Vamos lá. Nunca se conseguiu vencer o fascismo sem violência, tá, Thalita? Em todos os momentos da história, em todos os países em que esses movimentos surgiram, ainda que eles não tenham ascendido à condição de governo, e no caso do Brasil já ascenderam, houve sempre a necessidade do uso da violência para conter esse tipo de coisa. Então nós já vimos isso, Marcelo Arruda perdeu a vida, outros companheiros e outras companheiras vão perder também até o dia da eleição, viu, gente? Isso é óbvio, não vai deixar de acontecer, e isso é o custo que os liberais aceitaram pagar quando nos colocaram nessa situação lá atrás. Tá? Então, deixe muito claro isso. Agora, o caminho que o Brasil está tomando, que as instituições brasileiras estão tomando para tentar conter Bolsonaro é um caminho que joga com um risco muito grande. O correto seria que as instituições assumissem um papel agora, esse papel para o qual elas são pagas e mantidas, que era o papel imediatamente convocá-lo a todos os fóruns e as possibilidades possíveis, exigindo dele retratação imediata e, no limite, proibi-lo de continuar, inclusive exercendo o cargo de presidente, proibindo ele de continuar, de se candidatar. Para isso, nós precisaríamos ter um PGR à altura desse pacto, nós precisaríamos ter uma Câmara também à altura disso, nós precisaríamos ter a Constituição rígida intacta, ela não tenha sido destruída, desmembrada e depois colada com o superbonder, como o STF fez no caso do Lula e no caso de tudo. Nós precisaríamos ter um desenho institucional muito mais sólido que nós temos aqui. Então, esse caminho, as instituições brasileiras não têm coragem nem capacidade de tomar agora. Então, elas estão jogando. Elas estão jogando que Luiz Inácio Lula da Silva consegue vencer a eleição e assim tirar de Jair Bolsonaro a legitimidade de ser o presidente. Porque uma vez que termina a eleição, os próximos 2 meses é protocolar. É aquela coisa assim, deixa o cara calar a boca aí porque ele vai embora. No momento que isso acontecer, elas se organizam para agir, porque daí elas passam inclusive a ter legitimidade por cima dos militares. Porque o argumento dos militares hoje é: nós vamos defender Jair Bolsonaro porque ele foi eleito pelo povo. E a verdade é: ele foi eleito? Foi eleito. De que forma? Com a ajuda das instituições liberais, fraudando a eleição passada com todos os disparos de rede social que nós sabemos e tudo mais. Mas eles entregaram para Jair Bolsonaro o argumento. Então as instituições estão com medo. Agora, uma vez que a eleição termine, esse argumento militar cai por terra, né? E aí se pode, efetivamente, através de um crescimento na legitimidade dessas instituições, estabelecer uma linha de controle de Jair Bolsonaro. É isso que eles estão hoje apostando. E é isso que Jair Bolsonaro sabe que vai acontecer. Portanto, tudo que Jair Bolsonaro vai fazer é contra as eleições. Ele não vai permitir que elas aconteçam. E nós temos que parar de ter o sonho que se a gente fingir que ele não está fazendo nada, ele vai embora. As pessoas acham que Jair Bolsonaro é que nem pesadelo, né? Eu vou fingir que não está acontecendo nada e isso aqui vai sumir. Não é. Ele realmente convocou uma comissão, uma reunião para falar com os embaixadores, para destratar todos os poderes brasileiros, para abrir toda a forma como ele entende a justiça brasileira, o judiciário brasileiro, se colocar como vítima e avisar: vou dar o golpe, isso não vai ser aceito por ninguém. É bom que as pessoas comecem a acordar para isso. Nós vamos precisar, de alguma maneira, Thalita, botar o pé na rua, porque senão as instituições brasileiras não vão fazer nada. Botar o pé na rua para que Bolsonaro não mele as eleições, porque essa vai ser a meta dele, né? Esse é o objetivo dele, é a única forma dele se manter vivo, solto, e quando eu falo vivo, eu estou dizendo como agente político, tá? Não falo aqui absolutamente nada contra a vida de Jair Bolsonaro, mas vivo como agente político. Ele é um cadáver democrático hoje. Jair Bolsonaro, ele não existe no mundo da democracia. Jair Bolsonaro hoje, em termos nacionais, não se elege por absolutamente nenhuma forma. Então, o único jeito dele conseguir manter o poder que lhe alimenta e que lhe permite caminhar e viver a vida que ele achou que deveria viver como chefe do grupo militar. Veja, uma coisa interessante que eu queria que as pessoas notassem. Veja que ontem ele falou como chefe dos militares e não como presidente da República.
Ele tem um sonho, ele como militar frustrado, afastado, né? Ele tinha um sonho de mandar nas Forças Armadas e ele sabia que nunca ia resolver, nunca ia conseguir realizar esse sonho. E aí ele vira presidente e consegue fazer isso. Então hoje ele faz questão de falar isso o tempo inteiro, de pisotear nos militares o tempo inteiro. Ele fez isso ontem, né? Por que quando ele vai dizer assim, por que nós estamos fazendo isso? Porque fomos convidados pelo TSE para nos manifestarmos sobre a eleição, numa grande bobagem do ministro Barroso, diga-se de passagem, né? E que agora ele está usando. Mas veja, ele fala como chefe das forças militares, como comandante militar e não como presidente da República, né? E ele confunde efetivamente a função dele com o cargo dele. Ele confunde o que ele é como pessoa com o cargo para o qual ele foi eleito. E essa confusão é tudo na cabeça de Jair Bolsonaro. E por ela, ele vai efetivamente usar todos os meios para que a eleição não aconteça da forma como ela está. Se ela tiver que acontecer como ele acha que deve ser, ou seja, com um papelzinho onde ele pode fraudar, que os militares levem as urnas para contar em casa, de repente, aí ele permite. Agora, da forma como está, não vai acontecer a eleição. Fernando, eu fico muito encafifada, né, tentando entender os posicionamentos de Augusto Aras, mas principalmente de Arthur Lira ali na Câmara, porque ele dá esse apoio cego a Jair Bolsonaro, de fato não contando, de repente, com um processo eleitoral, porque se esse processo acontecer e Lula ganhar, o diálogo ali entre Lula e Arthur Lira não se fez, não se deu. Então ele perde muito com a eleição de Lula também, né? Então talvez esse apoio cego a Bolsonaro é de fato pura conivência, né, com o presidente nesse momento. Como que você interpreta? O que eles ganham apoiando o Bolsonaro? Arthur Lira, Augusto Aras, eles apostam todas as fichas na não realização da eleição ou na vitória de Bolsonaro? Vamos lá. O Arthur Lira é o presidente da Câmara com acesso à maior quantidade de dinheiro da história do Brasil. Tá? Se você pegar entre as verbas que ele tem via orçamento secreto, entre o dinheiro que foi liberado agora, porque as pessoas estão olhando essa PEC das bondades apenas a partir dos 40 e poucos bilhões que estão sendo liberados para o governo federal. Mas se você olhar a quantidade de dinheiro que isso permitiu que os parlamentares pudessem alocar nas suas emendas, você vai ver que aumentou absurdamente. Algumas pessoas falam em quase 200 bi de orçamento que foi liberado para os parlamentares. Tá? Então, o Arthur Lira é o cara que mais teve acesso a essa verba na história do Brasil, né, indiscutivelmente. E só isso permite com que ele, através de um cálculo muito pueril, muito simples de poder, que ele diga, não, me vale a pena correr esse risco até a eleição de Jair Bolsonaro, até a próxima eleição. Uma vez que haja a próxima eleição, ele, Arthur Lira, está pensando o seguinte: se eu continuar como presidente da Câmara, eu sigo fazendo esse negócio. Se eu não sair, vou para a condição de parlamentar e sigo a minha vida. E lucrei durante 4 anos uma fortuna de dinheiro que nunca eu pensaria em lucrar. Tanto é que hoje Arthur Lira consegue bater de frente com Renan Calheiros, que é o seu grande opositor político no seu estado, e de igual para igual. E a gente sabe que Renan Calheiros tem uma história política há muito mais tempo e muito dinheiro por trás dele. Como é que Arthur Lira conseguiu isso em tão pouco tempo? Em função dos recursos que foram liberados por Jair Bolsonaro. Então, para Arthur Lira, é simples, é um cálculo político muito frágil, pensando no dia de amanhã e vendo quanto de dinheiro ele já colocou no bolso dele. Agora, Aras é muito mais complicado. Augusto Aras é efetivamente a maior decepção desse país, porque é uma figura que efetivamente não tem acesso a essas quantidades de dinheiro, né? Porque por mais que ele esteja se tentando, e hoje os procuradores estão tentando se entregar cada vez mais penduricalhos, se não me engano, ontem eles tentaram passar uma lei aumentando em 13 mil reais o salário deles, porque eles estariam trabalhando muito mais do que antes, como se o resto do povo brasileiro também não estivesse. Mas assim, o Augusto Aras não ganha absolutamente nada com o que ele está fazendo. O Augusto Aras não vai ser recolocado ou reconduzido à chefia da Procuradoria-Geral. A Procuradoria-Geral, muito provavelmente, inclusive, vai ser esquecido como procurador. Absolutamente, a longo prazo, não tem vitória nenhuma no que está fazendo. Eu só imagino que Augusto Aras esteja agindo como está agindo por 2 razões. Ou por vilania e perversidade pura, ou porque é um covarde enfraquecido que não sabe efetivamente qual o poder que ele teve. E a função dele foi mais ou menos como Jair Bolsonaro. Pensou em se eleger, fazer umas coisinhas, ganhar uma grana e depois se aposentar, ir para casa, e esquece efetivamente do trabalho que precisa ser feito, do trabalho que ele precisa fazer
para o Estado e para as instituições. É um horror. Qualquer um no judiciário hoje, inclusive pessoas que não são da esquerda, reconhecem o tamanho da frustração que é um procurador-geral da República acovardado e perverso como Augusto Aras. Que desespero, que desgraça. Deixa eu aproveitar o tempo aqui com você para comentar essas outras duas notícias que também são impactantes, né? Uma se encaixa nesse processo de destruição do Brasil por Jair Bolsonaro nesses 4 anos, que é a entrega de títulos de terra para fazendas, fazendeiros e terras que estão alocadas em terras indígenas não homologadas. Então, acho que tem tudo a ver com o que é esse governo do Bolsonaro, essa notícia, né? É triste para a gente passar a descobrir, mas não é uma surpresa. E a outra é essa questão da Caixa Econômica também, né, Fernando? Porque é um desperdício de mão de obra, de certa forma. Essas pessoas que ou trabalharam ali no governo petista ou que enfrentaram, de certa forma, Pedro Guimarães, são alocadas para gerenciar filas nas portas dos bancos. E não que seja uma função sem importância, é importante sim, mas você deixa de aproveitar uma mão de obra qualificada, né? E a gente sabe, eu já vi vários técnicos dizendo, inclusive, que a Caixa Econômica tem hoje pessoas que não têm capacidade técnica para atuar ali dentro, para gerenciar políticas públicas tão necessárias para a nossa população hoje. Então, é um desperdício, acima de tudo, de mão de obra qualificada. Então, queria te ouvir sobre essas duas notícias também. Essa é a tônica de todo o governo Bolsonaro e é a tônica do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras, que nós temos que repensar, né? Por que eu faço essa relação aqui? Porque Jair Bolsonaro povoou o governo com pessoas que são alinhadas ideologicamente com ele, estúpidas o suficiente para acreditar que a ideologia dele tem algum tipo de relação com a realidade, e que não tem efetivamente nenhum tipo de capacidade técnica para estarem exercendo onde estão exercendo. É exatamente aquilo que os militares fazem. Os militares que têm uma progressão de carreira até o final da sua vida imparável, ou seja, um militar que sai da academia, ele vai até coronel, se ele não fizer absolutamente nada, ele vai empurrando com a barriga e vai fazendo, e chegam aos locais sem a mínima capacidade técnica para estarem lá, passam a exercer uma quantidade de poder absurda, tomar decisões para os quais eles não estavam preparados, ganhar dinheiro que eles não deveriam estar ganhando, e fazem isso como se fosse uma característica militar, né? É assim. Jair Bolsonaro pensou assim e transformou as instituições brasileiras assim. O engraçado nessa história, engraçado que eu digo o jocoso dessa história, é que ele se elege com o discurso da meritocracia. E tudo o que nós não temos em Jair Bolsonaro é qualquer tipo de alusão ao mérito. O que nós temos aqui é uma subserviência ideológica, um acobertamento das ignorâncias e das bestialidades em prol do interesse individual explicitamente ali colocado, que é o interesse de Jair Bolsonaro. E, infelizmente, o Brasil inteiro se tornou isso. Todo mundo reconhece, inclusive internacionalmente todo mundo reconhece. Agora, as pessoas que foram fotografadas com Jair Bolsonaro ao lado, ao longo desses 4 anos, podem saber que vão receber o mesmo fim que recebeu, por exemplo, o Weintraub, que foi colocado no Banco Mundial, e ali eu acho que é o exemplo mais claro do absurdo de Jair Bolsonaro, foi elevado à condição de funcionário do Banco Mundial, viveu aí, eu acho que 6, 7, 8 meses com um salário maravilhoso, e hoje voltou para São Paulo e não vai conseguir muito mais do que efetivamente o emprego que ele já tinha, e nunca mais vai ser convidado para absolutamente nada, porque se sabe da incompetência e da vilania nisso. O problema, Thalita, é que a gente podia até fazer vistas grossas para esse tipo de coisa e dizer, não, isso vai passar como um grande pesadelo. Mas é que nós tivemos 670 mil pessoas mortas, nós tivemos 1/3 da população brasileira em condição de insegurança alimentar, nós estamos com quase 14 milhões de desempregados, uma quantidade gigantesca de pessoas passando fome. Para essas pessoas, a incompetência, a vilania, o absurdo, a imbecilidade de Jair Bolsonaro custou-lhes muito mais do que 4 anos. Podem ter custado sua vida, o futuro dos seus filhos, e isso que a gente tem que pensar. Será que vale a pena continuar fazendo essas apostas que os liberais fizeram lá em 2016? Será que tudo isso que o Brasil está passando vale? Bom, para quem ficou mais milionário, mais bilionário durante a pandemia, está valendo. Para todo o resto, não. Puxa, que custo alto, né? Que custo alto desses 4 anos que a gente está tendo. Fernando, é o que eu sempre digo, as suas reflexões são importantíssimas aqui para a gente. Eu sou extremamente agradecida pelas suas participações, porque você provoca muitas reflexões. Isso é muito bacana aqui para a nossa audiência.
para mim, eu falo por conta própria também, viu? Muito obrigada, um beijo enorme para você e repito, muito obrigada, agradecidíssima, viu, pela sua participação. Querida Thalita, muito obrigado pela possibilidade, um grande abraço para você, para o pessoal todo do Bom para Todos e espero que a gente, ainda que passe os próximos 2 meses sob solavanco, chuva e trovoada, que a gente chegue no dia 2 de outubro, consiga fazer valer o sentido da democracia e a partir dali a gente tenha forças para recomeçar a luta, porque depois do dia 2 de outubro nós vamos ter mais de 2 meses de luta para que seja empossado o presidente que foi escolhido. E aí sim, ali a coisa vai ser muito pior do que é hoje. Grande abraço para todo mundo. Seguimos fortes. É isso. Um beijo, Fernando. Até. Fernando Horta, pessoal, historiador, professor, participando aqui com a gente. Sempre super bem-vindo.